Beleza. Pessoal, então estamos gravando essa videoaula aqui, videoaula sobre batch files, então arquivos, a disciplina de fundamentos, né? Hoje é dia 16 de junho de 2021 e nós vamos entender um pouco o que é o batch file, os arquivos de lote. Eu postei essa apostila, eu postei aqui para vocês, então vocês estão vendo aí e tal, e o Tchulu está gravando essa. Pessoal, vamos entender um pouco o que é aqui batch files, né? O que é? Então, temos aqui fundamentos da informática. O que são os arquivos de lote? Olha lá que legal, ó. O que são os arquivos de lote, os ditos batch files? Então, o .bat, ele é um arquivo em lotes da Microsoft, normalmente utilizado para otimizar tarefa por técnicos e programadores. Olha lá, um arquivo em lote, ele é basicamente um arquivo de script que ele é executado sequencialmente pelo prompt de comando. Então, imagina assim, eu tenho um arquivo onde eu consigo executar uma sequência de ações, né? Então, eu consigo aí, por exemplo, eu falo para você, ó, você vai precisar de, imagina um laboratório de informática, e eu falo que é para você entrar em cada um dos computadores, criar a pastinha lá no C2 fundamentos, e lá dentro fazer uma cópia de um arquivo de PDF. Então você imagina para cada computador, você entra, abre, cria a pasta, né? Você fazer isso 20 vezes, 30 vezes, então você pode criar um arquivo de lote, tá? Um arquivo .bat, e aí ele automatiza isso para você. Simplesmente você roda ele, né? Aqui ó, você vai rodar ele, aqui tem um exemplo de como rodar esse arquivo, o nome dele .bat, e aí ele faz aquelas ações para você. Pode ser uma, duas ou uma sequência de 30 ações, né? Então, existe muitas coisas ali que dá para você automatizar através de um batchzinho aqui que a gente fala, né? Um arquivo batch. E a gente vai ver como que funciona. Basicamente, hoje eu vou mostrar para vocês o que é um arquivo batch, como que eu faço para criar um arquivo batch, né? E depois alguns usos que a gente tem para ele. Para criar um arquivo BAT, digite os comandos no editor de texto, né, lá um bloco de notas, Notepad++, e salva com a extensão .bat. Simples assim. Você digita ele e aí você salva com a extensão .bat. E aí para executar, basta você ir lá no prompt de comando e digitar o nome dele. Por exemplo, se ele está lá no C2 e eu chamei ele de criar pastas, então você vai lá, ó, criar pastas.bat. Entendeu? Muito bem. Então aqui, busquei isso aqui na fonte Wikipedia, né? Então, vamos lá, vamos ver primeiro essa parte aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, primeiro, como criar um arquivo .bat e aí, como que roda ele, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir um arquivo novo aqui. Olha lá, pá, arquivo novo. Pessoal, peguei aqui o Notepad++ mesmo, tá? Então, eu vou abrir aqui Aqui, deixa eu fechar isso aqui. Abri um arquivo novo, pronto, olha lá, abri, opa, tinha dois arquivos novos aqui. Abri um arquivo novo e eu vou ativar o meu prompt de comando, né, cara? Então, quem não lembra como que eu ativo o prompt de comando, né? O Tilo vai relembrar aqui de novo como que eu faço para abrir meu prompt de comando. Olha lá, você pode mandar um bandeira R, ele abre essa janelinha aqui, que é o do executar, tá vendo, ó? Executar, né? Aí você digita cmd ou prompt de comando lá, e por fim ele abriu aqui o meu prompt de comando. Outra forma é você ir lá no procurar, né? Ó, tá vendo lá onde se faz pesquisas ali no Windows? E você digita cmd, que é uma abreviação de command, ou mesmo prompt de comando, né? E aí você clica nele, clica no abrir, então tem várias formas aí de abrir o prompt de comando. Pronto, aqui, abriu na minha outra tela. Muito bem. Tchulu vai fazer o seguinte, ó. Tchulu vai aumentar ele aqui. E aí o Tchulu vai, cadê aquele? Aqui, ó. O Notepad++ também aqui, pra gente criar o nosso arquivo de lote, para entender. Então, se você pegar a nossa observação lá, ó, o nosso super ultra apostila, ele diz que é só você digitar os comandos lá
lá no Notepad++, salvar e rodar ele, né? Vamos fazer aqui um arquivo batzinho bem simples, cara. Ó, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu precisasse lá no C2 ponto, né? Então, primeiro de tudo, eu vou mandar um cd barra, tá bom? Cd barra em qualquer lugar aqui, ó. Vamos mandar aqui um cd barra, tá bom? Né? Lembra que os meus comandos, por exemplo, se eu estou rodando ele aqui, ó lá, cd barra, ele vai para a raiz, né? Então, o bom aqui que meu arquivo de lote, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Então, eu vou rodar isso aqui em qualquer lugar. Ele vai mandar um cd barra, tá bom? Aí ele vai na raiz. Aí lá na raiz, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para ele criar MD. Será que eu já tenho a pastinha Fundamentos? Eu não lembro, cara, se eu já tenho a pastinha Fundamentos. Vamos lá no C2 ponto. Olha lá, vamos lá no C2 ponto. E será que eu tenho a pastinha Fundamentos aqui? Ah, lá, não tenho a pastinha Fundamentos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para ele criar lá no C2 ponto a pastinha Fundamentos. Então, MD-FI, né? Então, eu vou lá, vamos pegar lá vamos instruir ele, ó. Você vai na raiz, aí você manda lá um MD-FI, CD Fundamentos, ou seja, entra na pastinha. Você vai criar a pastinha, entrar na pastinha, e ali dentro você cria uma outra pastinha chamada, então, Make Directory Luciano Crescente. Olha lá, Crescente. Pronto, que é o meu nome. Olha lá. Beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ctrl S, salva. Como que eu tenho que salvar isso daqui? Como .bat. Então, ó, lá no C2 pontos, ó, já estou no C2 pontos. Eu vou selecionar aqui All Types, todos os tipos de arquivo. Eu vou chamar esse cara, como que a gente chama esse? Eu já tenho um aula1.bat aqui, cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara vou chamar ele de fi01.bat. Olha lá, .bat. fi01.bat, tá bom? Fundamentos, né? Seria ou aula fi01, sei lá, vamos acrescentar aqui fi01 só. Aula fi01. Pronto, vou salvar esse cara aqui. Olha lá, percebe que ele já mudou, ele virou um betzinho e tal. E agora vamos ver se esse cara vai dar certo, ó. Lembrando que, deixa eu ver aqui, ó, eu não tenho a pastinha Fundamentos, tá? Ó, se eu apertar aqui F, tá vendo? Ó, eu não tenho a pastinha Fundamentos. E agora eu vou rodar esse cara aqui. Se eu der um dir aqui... olha outra coisa legal, ó. Mas, professor, como que eu vou procurar ele aqui, ó? Ó, uma outra coisa legal que dá para fazer. Você pode, assim, mandar um dir asterisco.bat. O que quer dizer dir asterisco.bat? Eu vou dar um dir, mas ele vai retornar para mim todos os arquivos .bat. O nome pode ser qualquer um. Olha lá que legal. Então, eu vi que aqui no C2 ponto, ó, eu tenho alguns arquivos .bat, que eu tinha feito teste, usado em outras aulas e tal. Mas o nosso aqui é o aula fi01. Aqui, cadê ele? Ó? Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá. O aula fi01.bat. Legal. Vamos rodar esse cara aqui. Como que eu executo ele? Ó? Aula fi01.bat. E vamos rodar esse cara ali, ó. Ele dá um errinho aqui, que eu não entendi ainda se... como comando, né, cara, não é o MS-DOS, eu percebi que toda vez que eu tô rodando um betzinho, ele dá esse errinho aqui na primeira linha, tá? Que ele diz que ele não é reconhecido como um comando interno, né? Mas, cara, CD barra. A gente usa aqui direto, como que não é reconhecido, né? Então, acho que é um bugzinho aí, como é prompt de comando, na verdade, você está acessando as mesmas pastas aqui do Explorer, né? Mas, por fim, deu esse errinho aí, e na sequência aqui ele rodou, tá? E o que ele faz, pessoal? Olha que legal, ó. Então, cd barra, olha lá, quando eu executei o aula fi01.bat, ele veio aqui e executou os comandos. Olha lá, ele deu um cd barra, ele foi para a raiz, na verdade a gente já estava na raiz, né? Então, praticamente isso não mudou nada. Depois podemos até jogar ele em um outro lugar lá para fazer esse teste. Aí eu pedi para ele, ó, mdfi, e ele vai mostrando, tá vendo? Ó, ele vai mostrando o
que ele está fazendo, ó. Então, mdfi, cdfi, ó, eu criei o diretório fi, eu entrei no diretório, até mostra aqui que ele entrou no diretório, e eu criei um outro diretório lá dentro. Olha lá. Então, se eu der um dir aqui agora, ele já está dentro de fi. Se eu der um dir aqui, ó, olha lá, ele tem um diretório do seno crescente. Mas eu criei isso daqui? Não, cara. Eu criei um betzinho e ele executou isso na sequência. Entendeu qual que é a parada? Olha lá, ele executou, cara. Ele foi lá na raiz. É que eu já estava na raiz, mas caso eu não tivesse, ele foi lá na raiz, criou um diretório, entrou no diretório e criou um outro diretório ali dentro. Olha lá, ó. Ah, mas como que você sabe que está criado, professor? Aqui, mano. Quer ver? Vamos dar aqui, ó. Olha lá, fi, olha lá. No C2 ponto, fi, ele criou a pastinha. Entendeu? Então, esse é o princípio, pessoal, da criação aí de um diretório, né, cara? É o princípio da criação para você criar um betzinho, uma sequência de linhas ali para ser executado, né? Então, isso aqui é o que nós demonstramos nessa primeira parte. Beleza? Beleza. Pessoal, eu abro para perguntas depois, tá? Então, deixa eu primeiro dar a explicação aqui, o tio depois para a gravação. E aí a gente abre para as perguntas. Eu tenho um comando echo. Olha lá, echo. Echo quer dizer mostrar, né? Não sei, lá em PHP, quando você quer mostrar alguma coisa na tela, você usa o comando echo. E aí o que faz o comando echo, cara? Olha lá, ele ativa ou desativa o recurso de echo dos comandos ou exibe uma mensagem, né? Utilizando os parâmetros, ele echo exibe a configuração atual. Então vamos dar uma atençãozinha para esse echo aqui. Então vamos ver o que é esse echo aqui, ó. Se eu escrevo echo, assim, ó, eixo, né? A gente se lê echo, mas é eixo, olha lá. Então ele mostra aqui que está ativado. Então é o que ele está falando aqui, ó. O echo exibe a configuração do echo atual. Então, se você só digita echo, o que acontece? Ele mostra se ele está ativado ou não. E aqui ele tem um outro lance, ó, a sintaxe dele. Você pode colocar echo on ou echo off. Tá vendo? Ó? E eu até coloquei aqui que ele ativa ou desativa, né? Você pode mostrar ou não o prompt. Então, o que quer dizer isso? Ó? O echo ele está ativado. Como que eu faço para desativar ele? Echo, isso aqui é prompt de comando, viu, galera? Echo off. Tá vendo? Aí, professor, parece que não aconteceu nada? Aparentemente não, olha lá. Meu, cadê o diretório que eu tô? Não mostra mais nada? Não, não mostra. É assim, ó, é isso que ele faz. Você esconde, ele mostrou aqui, ó, deu um dir, ele mostrou a pasta que eu estou, que é c2.fi, mas você está vendo que aquele c2.fi aqui, ó, ele esconde, ele não mostra mais nada. Se eu der um echo aqui, ó, olha lá, o echo está desativado, tá vendo? Olha lá, ele mostra que o echo está desativado. Nossa, professor, mas isso é estranho, eu quero voltar a mostrar ali o prompt, a pastinha que eu tô e tudo mais. Legal, echo on. Olha lá, você dá um echo on, ufa, agora ele mostra, né? Então, isso que faz o comando echo, tá vendo? Ó, ele mostra a pastinha que você está, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Deixa eu dar um echo aqui, ó. Olha lá, echo está ativado, tá bom? Então, se eu der aqui ele diz também que dá para você mostrar uma mensagem, né? Olha lá, especifica. Então, echo on e echo off, você ou mostra ou esconde, né? A gente vamos chamar de prompt isso daqui, ou caminho, né? Tá vendo esse c2.fi aqui, ó? Isso daqui, ó. Ele mostra ou esconde isso daqui. Echo on ou echo off. Legal? Eu posso exibir uma mensagem na tela. Então, eu posso colocar assim, ó, echo e minha lista, vou colocar assim, meu texto, vamos só meu texto, olha lá, você tá vendo? Então, eu dou echo meu texto, ele escreve meu texto, tá? Se eu der um echo ponto, ele pula uma linha, você percebe que ele pulou uma linha, ó. Então, depois nós vamos ver aqui esses detalhes aqui na frente. Então, eu consigo mostrar uma mensagem. E aqui se eu mando echo e um barra interrogação, olha lá, echo, barra, primeiro barra, depois interrogação. Olha lá que legal.
ele mostra, olha lá, ó, eu dei um eco barra interrogação. Isso vale para outros comandos também, né? Nós já vimos isso, que vale para vários comandos. Eu consigo exibir mensagens ou, olha lá, então ele explica um pouco do comando eco. Exibe mensagens ou ativa ou desativa o eco de comando. Esse eco de comando é isso daqui, ó, mostrar esse caminho ou esconder, que nem nós fizemos aqui agora. Então lá, eco on ou off, né? E eco mensagem. Digite eco sem parâmetros para exibir a configuração do eco atual. Né? Ó, então se eu digito só eco, ele mostra que o eco está ativado. Eco off, desativei, digito só eco, o eco está desativado. Então é isso que ele quer dizer aqui, ó. Se digitar ele sem parâmetros, tá vendo? Então eu vou deixar eco on, pronto, CLS, olha lá. Ele mostra então onde eu estou, né? Aquele caminho, o diretório atual, né? Ele mostra esse caminho do diretório atual aqui. Então você pode habilitar ou desabilitar. E aí ele tem mais algumas coisas falando do eco aqui, ó. Vamos até aumentar aqui para ver o que ele fala do eco. O comando eco mensagem é útil quando o eco está desativado, né? Para exibir uma mensagem de várias linhas. Você pode incluir vários ecos após o comando echo off do programa em lote. Se você utilizar o echo off, né? Então é como você vai rodar um programa, você começa com um echo off, então você falando, ó, é para ele esconder o eco ali, né? Ele não mostra o eco, somente a mensagem nas outras linhas. Para exibir o prompt de comando, digite echo on, né? Olha lá, se você utilizar o echo off, prompt de comando não é exibido na tela. Então, o que ele chama de prompt de comando? Isso daqui, ó. Tá? A hora que ele fala prompt de comando, é esse caminhozinho ali. Você tem que não sair da tela, então para exibir você tem que digitar um echo on. Para impedir que o eco de uma linha, né, ele escreveu o eco ali na frente, você coloca o sinal de arroba na frente de um comando, um programa de lote, então são alguns detalhes que dá para fazer. E aqui eu tenho um exemplo, olha que legal, vamos rodar esse exemplo aqui, ó. O exemplo a seguir é um arquivo de lote que ele incluiu uma mensagem de 3 linhas, tá vendo? Ó? Mostra aqui uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens. Precedida em seguida uma linha em branco, né? Então esse eco ponto aqui, ele pula uma linha, aqui ele pula uma linha, mostra uma linha em branco, na verdade, né? Então vamos ver o que traz esse exemplo aqui para nós, ó. Vamos ver. Vamos rodar esse cara aqui, ó. Vamos pegar, copiar isso aqui, ó. Olha lá. Pronto. Ctrl C, copia. Vou lá no nosso prompt. Aqui, prompt não, aqui no nosso... vamos criar um arquivo novo aqui. Cria um arquivo novo, pode ser? Vamos criar um arquivo novo aqui, então. Opa, não criou? Por que não criou? Vou deixar ele mais aqui assim, ó. Pronto. Aqui. Beleza. Arquivo novo. Olha lá. Pronto. Dá um Ctrl V aqui. E aí eu vou salvar esse arquivo lá na raiz mesmo, né? Vamos trabalhar com a raiz. Fica mais fácil para chegar no arquivo, né? Então eu vou dar aqui um all types. E vou chamar esse cara aqui de... A primeira foi aula fi01. Vamos chamar de aula fi01, aula fi02.bat. BAT. Pronto. Olha lá. Então ele está falando o seguinte, que ele vai dar um echo off, né? Ele vai desligar o promptzinho ali, ele vai deixar uma linha em branco, vai escrever 3 mensagens. Deixa eu até colocar esse E aqui, ó, esse acento, ele vai acabar dando um errinho, né? Dá uns bugzinhos com acento, então vamos evitar. Ele vai mostrar 3 mensagens e mais uma linha em branco, tá bom? Então, aula fi02.bat. Vamos voltar lá na raiz. Opa, aqui uma só. Deixa eu dar um dir aqui. Procurar todos os betzinhos. Olha lá. Eu tenho aula fi2.bat. Vamos lá. Aula fi02.bat. É isso aí. Aula fi2.0bat. Olha lá. Ele dá aquele errinho na primeira linha, né? Porque esse prompt aqui ele é meio maluco. Olha lá. Diz que não é reconhecido um comando interno. Tá, mas vamos deixar ele. E aí o que ele faz, ó? Echo off, echo, tá vendo, ó? Echo ponto, ele põe uma linha em branco aqui, ó. Quando eu coloco echo ponto, ele é uma linha em branco. Aí ele tá mostrando, ó, este é um programa de lote, olha lá, primeira mensagem, este é um programa de lote, tá
Tá vendo? Ó, esse é um programa de lote e mostra é um programa de lote. Olha lá, ó, mostrar mensagens na tela, mostrar mensagens na tela. Tá vendo? Ó, Eco Parentele mostrou as 3 mensagens, mostrou o comando e, olha lá, ele mostrou aqui. Então é o seguinte, qual que é a ideia, pessoal? Ó, ele rodou o arquivo de lote. Então, ao invés de eu vir aqui e escrever eco uma mensagem, eco outra mensagem, eu criei um betzinho, ele já deu as 3 mensagens num clique só, tá vendo? Olha lá, rodei o programinha, ó. Você rodar o programinha ali, opa, pera aí, aqui, fica aqui, olha lá, rodei o programinha, ele já mandou todos aqueles comandos. Então, se eu tivesse 5 comandos, 10 comandos, 20 comandos aqui, ele rodaria todos esses comandinhos. Então, isso que é o BET. É arquivos em lote, ou seja, eu tenho um lote de informações, você entendeu? Eu precisaria fazer 22 coisas, que aqui são 3 coisas, mas vamos supor que eu precisaria criar 20 coisas, 10 coisas, algum tipo de configuração que eu precisaria repetir aquilo ali 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Você já pensou num laboratório de informática? Se é um procedimento que eu repito 10 vezes, eu vou fazer em 10 computadores. É 100 vezes que eu tenho que fazer aquele mesmo comando, né? Entendeu? Então agiliza muito, né? Um arquivinho batch aí, de repente você tem alguma configuração que você vai repetir ela várias vezes, você pode criar um batchzinho e rodar, né? Deixa eu só fazer um outro teste aqui, ó. Você vai falar, ó, professor, mas aqui, você está vendo que ele escreveu o comando e deu a resposta. Escreveu o comando e deu a resposta. Então, pelo que ele traz para nós aqui, vamos ver se vai funcionar, ó. Ele diz o seguinte, para desativar o eco e não repetir o eco, você usa um sinal de arroba antes do eco off, tá vendo? Ó? Antes do eco off, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um sinal de arroba aqui, ó. Eu vou mandar um arroba, salva esse carinha, né? Porque a ideia aqui era ele dar um eco off, tá vendo? Acabou mostrando lá. E quando eu dou um arroba, ele entende o seguinte. Você tá vendo essa linha que ele tá mostrando aqui, ó? Lembra quando eu dou um eco off? Ó, eco... Opa! Ah, eu tava aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ctrl V, sempre esqueço disso. Pronto, aqui, salvei. Eu tenho que clicar. Pronto. Aqui, ó, eco off. Tá vendo? Ó, ele fica assim, ó. Olha lá. Deu um CLS, olha lá. Ele fica assim. Então, é como se eu vou mostrar só as mensagens. Aliás, vamos tentar rodar esse carinha aqui dessa forma. Vamos ver, ó. Olha lá. É o Aula F2. Pronto. Olha lá. Era dessa forma que ele precisaria mostrar. Você está vendo que ele não mostrou o comando? Ele simplesmente, onde está o eco ponto, ele, olha lá, deixou uma linha em branco. Mostrou as 3 mensagens e o eco ponto deixou outra linha em branco. Mas eu quero que ele faz isso de forma automática. Então, vamos ver se ele vai pegar, ó. Eu vou dar um eco on, beleza? Tá mostrando o prompt. Tá vendo? Tá mostrando aqui o prompt. Eu quero que quando eu rodar, ele dá um echo off para todos esses caras aqui, ó. Não é para mostrar o prompt. Vamos ver se essa ideia do Tulu vai funcionar aqui. Se não funcionar também, paciência, né? Mas essa aqui era a ideia. Ele mostrar dessa forma aqui, ó, sem rodar todos os comandinhos. Então vamos lá. Tcharam, e não deu certo. Não sei se não pega aqui o prompt de comando, se lá no MS-DOS isso ia rodar. Aí é um assunto aí para outros detalhes, mas a ideia que era isso, ó, o meu prompt, o meu betzinho já fizesse essa parte aqui, ó. Então esse @echo_off, ele teria que fazer isso daqui, ó. É como se ele viesse aqui e desse um echo off, tá vendo, ó? E aí a hora que eu rodasse ele, olha lá, ele rodasse dessa forma aqui, sem mostrar o comando que está sendo usado, tá vendo, ó? Ele mostra só as respostas e não os comandos. Percebe que aqui em cima ele mostra o comando e a resposta. Mostra o comando e a resposta. Mostra o comando e a resposta. Porque ele está com o echo on. Olha lá. Mostra o comando, que é o echo ponto, e deixou uma linha em branco. Então, quando eu coloco o echo off, mas aqui ele não pegou, era para ele mostrar assim, somente as respostas. Tá vendo? Rodei o programinha, ó, eu dei um echo off, que era o que ele
teria que puxar automático, ele por fim não puxa, mas aí eu fiz na unha aqui, ó. Mandei um echo off, rodei o meu programinha, o que ele fez? Ele veio e mostrou só as respostas, tá vendo? Olha a diferença. Aqui ele mostra o comando e as respostas. Aqui, dessa forma, ele mostrou só as respostas, porque eu estou no modo echo off. Ah, se você dá um echo aqui, olha lá, o echo está desativado, então agora eu vou dar um echo on para ativar. Se eu mandar um echo agora, o echo está ativado. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Rodei esse programinha aqui e tal. Ah, ele tem um negócio aqui que ele chama pause. Olha lá, ó. Esse comando ele dá uma pausa até uma tecla seja pressionada. Quando for pressionada, é executado os comandos contidos no arquivo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não tem, não tem. Olha lá. Tá. Pause até que seja pressionada. Aqui nos exemplos, ó, ele tem um @pause. Mas eu acho que só pause funciona. Vamos testar? Vamos ver se só o pause funciona ou tem que ser o @pause. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar para ele mostrar uma mensagem e depois eu dou... Vou colocar só pause e ver se ele funciona. Então, pause. Olha lá, vou salvar isso aqui. E aí eu vou rodar de novo esse carinha aqui, ó. Pronto, olha lá, aula F2. Olha lá, funcionou, ó. Olha o que ele fez. Echo, linha em branco, olha lá. Echo off, deu errinho, blá blá blá. Mostrou a mensagem, ó. É um programa de lotes. E aí ele chamou o pause. Pressione qualquer tecla para continuar. Hora que eu apertar qualquer tecla, ele vai mostrar as outras duas mensagens. Quer ver? Olha lá. Apertei aqui um Enter. E aí ele mostra as outras mensagens. Entendeu? Então ele mostrou essa mensagem. Parou. O pause ele para, e aí mostrou as outras. Deixa eu só colocar aqui, ver se tem alguma diferença. O @pause, eu acho que ele esconde, viu? Vamos ver aqui. O que é o @pause? Olha lá, salvei. Pronto. Olha lá. É isso aí, ó. Olha lá. Ele escondeu. Tá vendo? Ó? Ele escondeu, em vez dele escrever pause, ele pausou sem escrever. Tá vendo? Ó? É um programa de lote, olha lá. Ó. Mostrou o comando aqui. E olha lá. E tal. Aqui eu vou mandar um @echo. Vamos ver se ele vai esconder aqui o eco também da mensagem. Vamos ver se aqui ele esconde. Olha lá. @echo. Pronto. Salva isso aqui. Então, a ideia, ó, vamos ver se @echo aqui, ele esconde essa linha aqui, ele só mostra a resposta. Opa, vamos lá. Aqui, olha lá. Olha, isso mesmo, olha lá, galerinha. Ó. Então, o que era para pegar? Quando eu dou um @echo off, era para ele valer para todos, né? Mas ele acaba, não valeu para todos, mas se eu colocar um por um, olha lá, ele esconde, né? Então, ele esconde lá. Em vez de mostrar igual aqui em cima, olha lá, ó, é um programa de lote. Cadê aqui? Olha lá, é um programa de lote. Tá vendo que ele mostrou? C2 ponto, echo, é um programa de lote e mostrou a resposta. Aqui não. Como eu mandei um @echo, olha lá, é um programa de lote. Ele colocou só a resposta. Então, talvez para esconder seria uma das formas. Em vez de você usar echo, você usa o @echo, que é que ele está trazendo aqui para nós. Ó. Olha lá. Olha lá, que ele falou no echo off, né? Ó, para desativar o echo e não repetir o comando echo, inclua o @ antes do comando, desta maneira. Então, em vez de incluir em um só, você acaba incluindo em todos. Entendeu? Muito bem. Então, aquele um que eu coloquei lá, @echo, ele mostrou só a resposta lá. Porque @echo quer dizer que é para dar uma mensagem. Este é um programa de lote. E ao invés de mostrar, olha lá, ó, o comando todo, ele mostrou só a resposta. Então, se mandar um @echo, ele evita que você mostre o comando e ele dá só a resposta. Chegou no pause, ele pergunta para apertar qualquer tecla para continuar. Aqui, ó, vamos lá, apertar qualquer tecla para continuar e mostrou as outras duas mensagens. Está aqui, está aqui. Só que como eu usei só echo, ele mostra o comando. Opa, peraí, não puxa que não, tirou. O comando e a resposta. O comando e a resposta. Quando você usa @echo, ele mostra somente a resposta. Entendeu?
acho que a gente poderia até atualizar isso aqui depois, né? Deixar melhor explicadinho, né? Acho que vou até depois explicar melhor esse arroba aqui. Depois eu vou reformular isso aqui, explicar melhor. Né? Aqui, então o pause, vou colocar um exemplo do pause aqui também, ó. Exemplo, 2 pontos, você usa lá, pause. E para não mostrar o arroba pause. Né? Vamos colocar assim aqui, dessa forma que ele mostra o comando, né? E não só a resposta. E aqui ele dessa forma não mostra o comando. Ah, tá difícil hoje, hein, Tchulu? O comando. Não mostra o comando, apenas a resposta. Tá claro dessa forma, pessoal? Acho que sim, né? Está bem explicadinho aqui. Depois o Tchulu gera de novo um PDF e manda para vocês lá. Deixa eu até salvar aqui no nosso Super Word. Aqui, ó. Olha lá, beleza. E depois, pessoal, tem várias aqui, ó, situações para uso de arquivos de lote, né? Então, os arquivos de lote podem ser considerados pequenos programas criados para executar uma série de comandos programados, né? Isso que eu acabei de falar. Você pode colocar várias ações ali, ele executa na sequência um lote de ações, um conjunto de ações, né? Olha lá, ele dá um exemplo aqui, olha que legal, ó. Deixa eu até colocar aqui um destaque para esse exemplo aqui. Deixa eu até colocar aqui em vermelho, ó. Exemplo. Imagine que você queira criar diretórios e subdiretórios idênticos em vários computadores. Para você não ter que digitar os comandos, criar a estrutura de diretórios em cada computador, você pode criar um arquivo de lote, né? Que possui a extensão .bat, né? E esse bat vem de batch, né? Arquivos de lote, como que a gente escreve? Não é batch? Batch file, batch. Então isso aqui quer dizer lote. E aí aqui vem esse, olha lá, esse BAT aqui vem desse batch, quer dizer lote. Né? Batch files, arquivos de lote. Digita os comandos nesse arquivo de lote, salva num disquete. E aí você vai, cada computador roda esse disquete ou um pendrive, né? E aí você comanda o nome que você deu para o arquivo e todos os diretórios serão criados automaticamente, né? Aquilo que eu falei, você imagina, se você tem ali você tem que criar diretórios aí em vários computadores, você pega, cria um batchzinho aí num pendrive e vai executando ele em cada um. Um exemplo de situação a ser criado em um arquivo de lote, olha lá, ó, você tem que criar a seguinte estrutura no C2 ponto em todos os computadores lá. Imagina que você tem que criar essa estrutura, ele dá um exemplo aqui, né? Olha lá. Provavelmente seria digitar os seguintes comandos em todos os computadores. Então, para cada computador, você teria que vir e digitar tudo isso. Olha lá, vai para o C2 ponto, vai para a raiz, ele vai criar aulas, alunos e notas. Olha lá, acessa aulas e vai criando pastas, diretórios, né? Olha lá, aqui ele tem um eco, olha lá, ele tem um pause aqui no meio, né? Então, olha lá, já usando arquivo de lote, você cria estrutura uma vez só e rodar ela. Então, aqui é um exemplo que ele dá, depois vocês dão uma lida aí. O que mais aqui? Os comandos. Olha lá, @echo permite que você digite uma mensagem para aparecer na tela. Olha lá, ele até colocou aqui o @echo, né? Porque com o @echo ele não mostra o comando, só vai mostrar a resposta que é a mensagem. @echo pause. Esse comando dá uma pausa até uma tecla seja pressionada, né? Ou só pause, acho que também funciona. Aqui ele tem uns exercícios práticos, né? Ó, elaborados aqui para treinar e tal. Então aqui ele tem um exercício, ele vai mostrando passo a passo aqui, né? E aí encerra. Então quem quiser rodar esse exercício, dá uma lida aqui nos slides, tá? Tá bonitinho aí os slides para vocês fazerem. Pessoal, é isso aí então, ó. Então demos uma abordada geral aí, ó, como que funciona, o que que eu usei aqui. Eu usei para mostrar aqui o Explorer, né, o Windows Explorer, acessei o prompt de comando e fomos usando aí, seguindo nossos slides aqui, nossa apostila, nós fomos seguindo vários comandos aí, inclusive geramos aqui um arquivo de lote, olha lá, um batchzinho lá, um arquivo de lote, para a gente ir rodando e usando aí, salvamos, rodamos ele.
Aqui é simples, né? Criamos um para criar diretório lá, basiquinho também, e outro para mostrar mensagem na tela. Lembrando que quando eu uso só o echo, ele mostra o comando que foi usado e a resposta. Quando eu uso @echo, ele mostra só a resposta, né? Ele omite o comando ali. Legal. Pessoal, é isso aí, agradeço. Então vamos finalizar aqui a gravação, ó. Estou finalizando, parando a gravação.